Olá, já estou tomando aqui o meu café, prepare o seu café e vamos começar hoje, 1º de setembro, o Café com Lectio. Para mim, um motivo de grande alegria voltar a fazer a Lectio Divina aqui no canal da comunidade Filhos da Misericórdia e junto com você, aonde você estiver, na circunstância que você estiver inserido, eu poder viver essa grande graça junto contigo. Aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, no segredo do seu quarto, no trânsito, no ambiente que você estiver. A gente vai partilhar todos os dias um pouquinho da primeira leitura, um pouquinho do Evangelho, para que a gente possa configurar a nossa vida segundo o coração de Deus. E configurar a nossa vida segundo o coração de Deus é configurar o nosso viver, a nossa existência, a nossa vida cotidiana segundo as Sagradas Escrituras. Então, vamos juntos. Hoje, 1º de setembro, primeira leitura é a primeira carta de São Paulo a Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 a 8. Santidade de vida e amor. Finalmente, meus irmãos, vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que tendo ouvido de nós como deveis viver para agradar a Deus, e assim já viveis, todavia deveis ainda progredir, pois conheceis as instruções que vos demos da parte do Senhor Jesus. Porquanto é esta a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos aparteis da luxúria, que cada qual saiba tratar a própria esposa com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões, como os gentios que não conhecem a Deus. Nessa matéria ninguém fira ou lese a seu irmão, porque de tudo isso se vinga o Senhor, como já vos dissemos e asseguramos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. Portanto, quem desprezar estas instruções, não despreza um homem, mas a Deus, que vos infundiu o seu Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então percebam, meus irmãos, como São Paulo aqui, ele é objetivo, assertivo para com a comunidade de Tessalonicenses. Mas as Sagradas Escrituras, elas não pertencem ao tempo, porque ela é o próprio Cristo que fala. A palavra de Deus é o Cristo que fala. Então essa palavra, ela é para nós, para cada um de nós. E aqui eu quero chamar a atenção de alguns pontos, de modo bem objetivo. Vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus, deveis progredir. A gente não pode, pessoal, na nossa caminhada, estacionar, ambicionar a mediocridade. Eu já sou bom, eu já faço bem, eu não faço mal a ninguém. E muitas vezes a gente estaciona, já acha que aprendeu tudo o que precisava aprender, que já vive tudo o que precisa viver. E a palavra de Deus hoje vem nos exortar, deveis progredir, deveis caminhar. Por quê? Porque nós nunca estaremos prontos. Somos uma obra inacabada e o Espírito Santo quer completar essa obra que começou em nós. Mas a gente precisa ter essa humildade. Primeiro, para admitir que não estamos prontos, que precisamos aprender todos os dias. Segundo, para ambicionar a plenitude. Porque Deus nos fez para a santidade, e a santidade é viver em plenitude aquilo que o Senhor quer para nós. E não o medíocre, o mediano. Que a gente possa pedir essa graça ao Espírito Santo, impulsionado por essa palavra, de ambicionar a plenitude e não a mediocridade. Deveis ainda progredir, que nós possamos pedir essa graça a Deus, de nunca parar de progredir. E a palavra continua no versículo 3. Porquanto é esta a vontade de Deus. O quê? A vossa santificação. É para isso que o Senhor nos chama. Para viver a santidade. E a santidade é não desistir. A santidade é alimentar, no cultivo da nossa vida interior, a pureza e não a impureza. As situações que nos levam a viver em comunhão com Deus e com os irmãos, e não as situações que nos levam a viver o pecado que nos afasta de Deus. Olha como a palavra, ela diz, ela é objetiva, que vos aparteis da luxúria, da impureza. E lá na frente vai dizer, Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. Então, perceba,
Se você fizer um exame de consciência agora, no dia de hoje, nessa altura da sua vida, as coisas que você escuta, com quem você conversa, as palavras que você escuta, as músicas que você escuta, te leva, os livros que você lê, né? Os filmes que você assiste, os diálogos que você tem construído no seu dia a dia, te levam à impureza ou à pureza? As tuas conversas no WhatsApp, no Instagram, te levam à pureza ou à impureza? Nós somos diariamente alimentados com muitas informações. Essas informações que a gente permite que cheguem até nós, elas alimentam em nós um desejo sincero por viver em comunhão com Deus, ou a impureza vai alimentando os maus sentimentos, os maus pensamentos? Olha, homens, olha o que a palavra de Deus nos traz hoje, que cada qual saiba tratar a própria esposa com santidade e respeito. É isso que a palavra de Deus vem nos ensinar, vem nos exortar a viver. E aí, façamos essa reflexão. As conversas que eu tenho construído com os meus amigos, no meu ambiente de trabalho, alimentam essa conduta de santidade e respeito para com a minha esposa? A minha vida conjugal dentro da minha casa, da minha família, do meu lar, tem me levado a tratar a minha esposa com santidade, com respeito? É importante que a gente peça essa graça ao Espírito Santo, de transformar aquilo que precisa ser transformado, para que a gente trate na presença e na ausência da nossa esposa, e você que é mulher, na presença e na ausência do seu esposo, que nós possamos tratá-los com respeito, com pureza, né? E ele diz assim: Deus não nos chamou para a impureza. Deus não te chamou para a impureza, para o pecado, para os maus pensamentos, para as más condutas. Deus te chamou para ter um coração puro. E lá no Evangelho, o que é que Jesus vai dizer nas bem-aventuranças? Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. É uma promessa que o Senhor faz para quem busca, sem desistir, a pureza de coração. Por fim, na primeira leitura de hoje, ele vai dizer assim, ó: quem desprezar estas instruções não despreza um homem, mas Deus, que vos infundiu o seu Espírito Santo. Eu e você, nós somos templos do Espírito Santo, nós não podemos perder isso de vista. Então, desprezar as Sagradas Escrituras é desprezar o próprio Deus. Que maravilha começar a Lectio Divina com essa primeira leitura. Desprezar a palavra de Deus é desprezar não a um homem, mas o próprio Deus, porque precisamos ser coerentes. Eu creio nas Sagradas Escrituras, eu creio na palavra de Deus, porque se verdadeiramente eu creio, eu buscarei viver como aquele que crê. É isso, que Deus possa derramar o seu Espírito Santo sobre nós e semear essa palavra, para que cada dia mais a gente não despreze aquilo que o Senhor nos chama a viver, mas muito pelo contrário, coloque como prioridade na nossa vida. No Evangelho de hoje, o Senhor, lá em Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13, ele vai dizer: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus. Então, olha, é Jesus falando, tá? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeites com suas lâmpadas. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo vem aí, saí ao seu encontro. Todas as virgens levantaram-se então e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas apagam-se. As prudentes responderam: de modo algum. O azeite poderia não bastar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós.
Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou. E as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias. E fechou-se a porta. Finalmente chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Perceba, é Jesus falando. Jesus aqui está falando sobre o reino dos céus e conclui falando sobre a morte. Esse momento de passagem, esse momento decisivo para a vida do cristão. E ele começa dizendo: o reino dos céus será semelhante ao quê? E aí ele conta a parábola das 10 virgens. As imprudentes, as imprevidentes, as insensatas, elas não estavam prontas. Elas tinham algo para fazer. Quando o Senhor nos visitar, quando o nosso dia último chegar até nós, como estaremos? Tendo pendências para resolver? Tendo coisas para fazer? Ou estaremos prontos para o céu? Prontos para entrar no reino dos céus? Pronto para abraçar o noivo e entrar para o banquete de núpcias? Isso a gente não pode perder de vista nunca, gente, isso aí. Porque a gente, muitas vezes, no decorrer da nossa vida, a gente coloca tudo como prioridade, menos a Deus. E, na verdade, Deus, ele deve ser o início, o meio e o fim de nossa vida. Porque dele provém todas as coisas. E o Senhor é muito claro, né? O Senhor é muito claro nessa palavra. Então, a gente muitas vezes faz o quê? A gente vai deixando para amanhã a nossa conversão, a gente vai deixando para amanhã a nossa mudança de mentalidade, a gente vai deixando para amanhã buscar e praticar as virtudes dentro da nossa vida, a gente vai deixando para amanhã buscar ter um coração puro em detrimento de ter um coração impuro. A gente sempre acha que a gente vai resolver a nossa vida amanhã, mas o amanhã é uma ilusão. Nós não temos o amanhã. Eu e você, nós não somos capazes de afirmar que acordaremos, que estaremos vivos no minuto seguinte à nossa existência. Tantos exemplos nós temos. Tenho certeza que você que está me vendo agora, me ouvindo agora, tem um exemplo prático na sua vida, ao redor da sua circunstância aí, de alguém que, de repente, viveu esse momento. Jesus termina a parábola dizendo: vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. As insensatas, elas poderiam ter levado o azeite com a lâmpada. Elas tinham tempo para se preparar, mas elas não quiseram. Elas assumiram o risco de comprar o azeite em cima da hora ou de pegar emprestado com quem foi previdente. Quantas vezes a gente se encosta no esforço do outro? No nosso trabalho, dentro da nossa casa. Se tem alguém para fazer, eu não vou fazer. Se tem alguém para me ajudar no problema que eu criei, tá tudo bem, né? Quantas vezes a gente é folgado, né? Porque a gente vive a nossa vida encostado na certeza de que alguém nos ajudará. E muitas vezes o Senhor nos dá a graça para que a gente se ajude, mas a gente não toma a atitude previdente, a atitude diligente, para que no momento em que a gente precise, a gente possa estar pronto. E aí, voltando para a parte espiritual, para que a gente já vá concluindo a Lectio Divina hoje, né? As virgens insensatas, elas tinham algo para fazer, elas precisavam comprar o azeite. Santo Agostinho, certa vez, na vida dele, no processo de conversão, ele disse, né? Dai-me a castidade e a continência, mas não agora. Quantas vezes o Senhor nos visita e nos convida a viver uma nova vida, com novas atitudes, com um novo comportamento, à luz do Espírito Santo, e a gente diz hoje não. Mas a gente não tem o amanhã, e o amanhã pode ser muito tarde. Não é Vitor que está dizendo, é Jesus quem diz: vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. O Senhor está falando aqui exatamente do momento da nossa Páscoa, da nossa passagem,
A morte para o cristão é um momento decisivo. Para o cristão que está pronto, é um momento de grande alegria. O cristão que busca estar pronto, ele vive para esse momento, é um momento de grande alegria. Mas para o cristão que despreza a palavra de Deus, que nunca está pronto porque tem certeza de que o amanhã ele terá, é um momento de desespero, de desesperança. Não sejamos esse tipo de cristão. Queiramos a transformação que o Espírito Santo quer promover em nós hoje. Queiramos corresponder ao chamado que o Senhor nos faz lá na primeira leitura. Deus nos chamou para santidade. Queiramos corresponder a esse chamado hoje, porque o ontem nós já não possuímos e o amanhã é uma ilusão. Tudo que temos hoje, tudo que temos agora, e precisamos pedir ao Espírito Santo essa grande graça de vigiar, de rezar, de orar, de desenvolver as capacidades que o Espírito Santo nos concede quando a gente está em comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.